Único país do mundo com nome de árvore, o Brasil começa a dar o devido valor a seu patrimônio vegetal. Você sabe quantas árvores existem na sua cidade? Quais as espécies mais importantes? Então prepare-se, o Cidades e Soluções está entrando no ar, mais verde do que nunca. Há cidades onde o verde é perseguido. Destruído. Eliminado do mapa. Onde isso acontece, as árvores são inimigas da urbanização. E perdem espaço para as construções. A São Paulo, dos muitos prédios e dos milhões de carros, tem mesmo jeito de selva de pedra. Mas foi daqui, desse cenário cinza, que surgiu a ideia de preservar uma história verde. Um botânico apaixonado por árvores decidiu entrar numa cruzada para encontrar as árvores mais antigas de São Paulo. E foi nesta batalha, de mais de 4 anos, que ele listou as veteranas de guerra. Eu escrevi um livro sobre a natureza da cidade de São Paulo e nessa pesquisa eu fui encontrando essas árvores, ou por fotos, ou por relatos históricos, ou até mesmo por chamar a atenção àquela árvore em determinado local. E aí acabei juntando essas 20 árvores nativas da cidade de São Paulo que conservam essa história toda. E esse trabalho da Veteranas de Guerra foi um garimpo, justamente procurar garimpar quais árvores que sobreviveram da época que São Paulo ainda era mata. E trazer essas árvores para a luz e chamar a atenção para que elas possam preservar e contar não somente a história cultural da cidade, mas também a história ambiental. Por vários dias, nós percorremos São Paulo ao lado do Ricardo para visitar essas testemunhas do nosso passado. Começamos pelo Largo da Memória, ponto de encontro histórico da cidade. Essa aqui é uma figueira brava, também típica da Mata Atlântica, nativa aqui de São Paulo. E São Paulo, no passado, era uma cidade conhecida por suas figueiras enormes, que viravam ponto de referência. E essa árvore está aqui certamente desde o finalzinho do século XIX, lá por 1870, 1880. Acho que tem uma foto dela em 1922, onde ela já era bem grande. E aí ela está aqui resistindo, né, no meio desse centro da cidade, que hoje é tão mal cuidada e está viva ainda, né? E nesse lugar aqui era um terreiro, era uma praça, né, onde se fazia negócio com bois, né, com cavalos, e também saíam os tropeiros levando mercadorias para todo o interior do estado de São Paulo. Então era um ponto de encontro comercial. E nesse ponto de encontro comercial, a figueira era uma coadjuvante, né, ela fazia o cenário dessas transações. 5 minutos de caminhada e chegamos à esquina da Avenida São Luís com a Rua da Consolação. Essa árvore é uma paineira rosa da Mata Atlântica e é uma árvore que deve ter por volta de 150 anos de idade. Então é uma das poucas árvores que sobreviveram aqui na cidade de São Paulo dessa época. Ela deve ter nascido numa época em que tudo aqui ainda era mata, né? Tinha sítios, chácaras, tanto que aqui era o antigo jardim da chácara do Bispo. Era a casa do Bispo, isso aí no finalzinho do século XIX, e ela deve ter crescido nessa época. Ela é muito alta, né? Típica de uma árvore que nasceu dentro de uma mata. Ela tem também uma grossura de tronco realmente anormal até para a espécie dentro de São Paulo. Então tudo leva a crer que ela é uma árvore muito antiga. Essa árvore assistiu as pessoas passarem aqui embaixo de carruagem e hoje assiste as pessoas passarem de carro, de ônibus. Ela assistiu toda a transformação da cidade à sua volta. Vemos esta foto de 1940 e vamos atrás. E como vale a pena. Nós achamos a maior árvore centenária da cidade. Essa árvore aqui é um xixá, ela fica bem no centro de São Paulo, no Largo do Aroche, e tem entre 150 e 200 anos. Os índios se comunicavam por árvores como essa. Era só bater na raiz que ela soava como um tambor. Essa árvore assistiu
quando a cidade ela ficava somente ali no triângulo histórico, onde tem o pátio do colégio, e ali era realmente um arrabalde, uma periferia da cidade, tinha plantações de chá naquela região, ela cresceu em meio a isso. Dona Nésia mora na vizinhança há décadas e é testemunha de como a história verde de São Paulo é mal contada. Há 40 anos que eu fico aqui todo dia, eu não sabia o nome dessa árvore. Agora que eu estou sabendo, ela é brasileira com esse nome? Brasileiríssima, é típica do centro-oeste do país, mas temos algumas espalhadas pela cidade. Não tão antigas como esta, é claro. Chama a atenção de qualquer pessoa que vem aqui nessa praça. Ela chama a atenção. Eu tenho ciúme quando eu vejo gente mexendo nela. Eu chego e falo, não pode mexer aí. Eu não tenho nada com isso, mas não... Eu tenho ciúme dessa árvore. Você tem que ver o ciúme que eu tenho dessa árvore. Foi um amor assim, nascido na convivência, que fez outra cidadã virar guardiã de uma árvore. Na época que eu mudei aqui era muito cheio de mata, ela estava desprezada, cheia de... Os mendigos entravam, tudo, aí eu comecei a tomar conta, porque era prejudicial para mim, né, na época. Agora mais não. Dona Yara mora há 41 anos ao lado de uma preciosidade. Esta é a árvore mais antiga de São Paulo. A figueira da Mata Atlântica tem mais de 200 anos. Ela é mesmo uma sobrevivente cheia de histórias para contar. Já há muito tempo que ela é conhecida como a Figueira das Lágrimas. Isso porque ela fica na Estrada das Lágrimas, que liga São Paulo ao Porto de Santos. E era aqui, no meio do caminho, em meados do século XIX, que os paulistanos vinham chorar na despedida de quem partia para longas viagens. A gente tem um documento, um livro em 1860, de um viajante português que conta sobre ela naquela época, que ela já era uma árvore enorme, gigantesca. Ou seja, então ela já devia ter naquela época por volta de 80, 100 anos de idade. O que permite a gente inferir que Dom Pedro I passou sobre sua copa em 1822, quando ele foi proclamar a independência. Ricardo, é curioso ver o tronco dessa árvore, que ela parece ter vários troncos diferentes e aquele mais forte ali atrás. Por que ela andou assim? Olha, ela é uma árvore muito antiga, de mais de 2 séculos de existência. Então o que acontece é que essa árvore, conforme os incidentes foram acontecendo com ela, os maus tratos, ela foi realmente como se caminhando, em direção a uma árvore nova. Então a gente tem aqui o tronco antigo, que foi o tronco original, que hoje só sobram restos, as cascas, um pouquinho da madeira, e temos ali na frente a árvore nova. Eu limpo todo dia, sempre trago ela limpa, e de vez em quando brigo com a prefeitura para vir fazer alguma coisa. Só é o que eu posso fazer. E uma das brigas é por causa de uma árvore que a prefeitura plantou bem ao lado na década de 80. Ela tira luz e alimento da figueira histórica e está matando a veterana. A gente tem aqui um monumento histórico e ambiental da cidade de São Paulo. É algo que, na minha opinião, é tão importante quanto o Monumento das Bandeiras, quanto o Museu do Ipiranga. É um monumento vivo, um monumento vegetal. O que acontece é um total descaso desse monumento por parte do poder público, que a gente percebe. A gente percebe que toda a mureta de proteção está caindo, não houve nenhum menor cuidado, não há nenhuma placa de identificação mostrando a importância disso para a comunidade local. E a gente sabe que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Bem, o fundamental hoje é que a gente faça mudas essa árvore, clores, como você fala. Isso é muito fácil, não tem nada de científico. Basta a gente pegar alguns galhos da figueira, tratá-lo com hormônios e ela vai virar uma nova árvore. É a forma de a gente perenizar essa história. Desde 1890 que essa grande área verde no sul da capital é preservada por lei por causa das nascentes de rios. Parte da reserva virou o Jardim Botânico de São Paulo, que é onde a gente está. E é aqui que a gente consegue viajar no tempo e ter uma boa ideia de como era a cidade de São Paulo quando os portugueses chegaram. Em meio aos pássaros e aos macacos, encontramos um palmital.
Esse tipo de palmeira foi quase extinto, já que foi muito explorado no século passado. Os frutos dela parecem açaí e alimentam diversos tipos de animais. Olha, a gente tem palmitos aqui adultos, bem grandes. São palmitos que devem ter mais de 80 anos de idade. A minha ideia é que esse palmital ele já estava aqui antes do Jardim Botânico, talvez até sendo meio cortado, porque naquela época não tinha leis cuidando disso, mas ele continuou existindo, ele conseguiu resistir a essa fase onde as pessoas não se interessavam, não cuidavam, e ele chegou aqui ao século XXI com todo o esplendor de um palmital nativo mesmo, e como era há 500 anos atrás em São Paulo. Agora, esse cenário que a gente vê aqui, onde é que a gente via anos atrás em São Paulo? Tinha no centro de São Paulo, por exemplo, palmitos também? Olha, se a gente fosse o Anchieta, fundador da cidade, isso lá em 1554, provavelmente seria esta paisagem que a gente veria no Vale do Anhangabaú, ali no centro. Uma floresta, né, envolvendo um riachinho, que era o Anhangabaú, e cheio de palmitos e árvores em volta. Uma coisa bem úmida, bem fechada, como a gente está vendo aqui. Pessoas precisam começar a entender que meio ambiente não é só na Amazônia, não é só nas geleiras, a baleia, o golfinho. O meio ambiente também é na cidade, onde hoje a maioria dos brasileiros moram. Então lembrar que a Mata Atlântica também é aqui e que essas árvores são fundamentais para a qualidade de vida e para a saúde pública nossa, né? Elas que tornam viável a nossa vida em um lugar tão artificial como é a metrópole de São Paulo. E elas representam realmente essa história de luta, né, de sobrevivência, de falta de cuidados, né, essa falta de carinho que o brasileiro teve com o verde ao longo do século XX, e que a gente ainda pode mudar essa história e lhe perpetuar não só essas espécies, mas também a cultura, todo esse monumento, esse patrimônio que elas representam. Um levantamento inédito no Brasil vai ajudar a conhecer melhor o tamanho e a qualidade das nossas florestas. É um inventário florestal nacional. Técnicos especialmente treinados pelo programa vão coletar informações em todo o país para saber, entre outras coisas, que valor os brasileiros dão a essa imensidão verde de nosso território tão ameaçada. Os resultados do Inventário Florestal Nacional, eles têm uma aplicação muito ampla. Primeiro, nós vamos saber qual a quantidade dos estoques florestais do país, dados muito fortes com relação à biodiversidade das nossas florestas, da flora brasileira, com relação à biomassa florestal que nós temos, ou seja, qual o carbono que nós temos nas nossas florestas. E isso é muito importante nas negociações de mudanças climáticas. Nós vamos ter muita informação também como a população se relaciona com essas florestas, né? Então é um conjunto de informações que a partir desse ano já vão estar disponíveis para a sociedade, né? Serão 22 mil pontos espalhados pelos estados brasileiros. Um investimento de 150 milhões de reais. No Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará, o inventário ainda está em andamento. Em Santa Catarina, o trabalho já foi concluído. Para vocês terem uma ideia, só no Inventário Florestal de Santa Catarina foram mais de 30 mil amostras férteis, ou seja, uma oportunidade de gerar pesquisa como nunca aconteceu. E nós vamos ter também na figura do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é uma excelência, né, nessa área de herbário, de botânica, né, um depositário de uma das amostras que vai ser coletada em todo o país. Ou seja, é uma grande rede de coleta e vai envolver universidades e centros de pesquisa, ou seja, e também vai servir para o futuro para a gente conhecer melhor essas florestas do país. Em Belo Horizonte há muitas, milhares de árvores. Tem a sapucaia, conhecida como cabeça de macaco, o mogno, famoso pela madeira nobre, a jaqueira, que produz um dos maiores frutos comestíveis. Elas e outras árvores compõem o cenário da cidade. A preservação na capital começou com um projeto pioneiro, um inventário das árvores. A previsão era cadastrar 300 mil árvores, mas logo no início da pesquisa veio a descoberta. São cerca de 450 mil.
Outra coisa muito interessante também que foi observado é a quantidade de espécies que nós temos em Belo Horizonte, que é muito maior do que a gente imaginava. No início pensava-se que na arborização pública estavam sendo utilizadas 185 espécies, pelo conhecimento que os técnicos da prefeitura tinham, né? E a gente já chegou à conclusão que tem mais 322. Não se trata apenas de um levantamento, né? O que está sendo criado é um sistema de informações do inventário de Belo Horizonte. Então é um sistema de manejo, antes de tudo é isso. É um sistema para propiciar o manejo das áreas dos logradouros públicos existentes em Belo Horizonte. Esta árvore, ela faz parte do imóvel e ela é própria para este local. Já esta outra árvore aqui é uma espécie que não é adequada para o passeio, né? Exatamente. Esse é um ipê-rosa, é uma árvore de médio a grande porte e ela tem um desenvolvimento muito grande. Ela, quando começa a aumentar o seu diâmetro de tronco, ela já propicia alguns problemas. No caso aqui, ela já está começando a encostar na grade, que geralmente causa lesões no tronco. As raízes também são raízes um pouco mais agressivas. Ela ainda pode crescer mais? A gente está vendo que o passeio já foi danificado. Isso, exatamente. Ela ainda cresce muito mais do que o porte que vocês estão verificando. E tem a questão também dos galhos que invadem a faixa de rolamento, que é onde os carros passam. Nesse caso já foi feita uma poda. Essa poda causou uma lesão que também pode propiciar o ataque de algumas pragas, fungos, que podem ocasionar futuramente outros problemas na planta. O ideal seria tirar essa espécie daqui? Na verdade, quem tem esse poder dessa avaliação futura é mesmo os técnicos diretamente da prefeitura. A gente cadastra, avalia e informa a situação que ela está. Essa raiz pode crescer ainda mais? Sim, porque ela não atingiu o seu porte adulto ainda, é uma árvore jovem. Então, se não for feito um tratamento para fazer uma contenção da poda e também uma avaliação constante da calçada, pode se desenvolver mais e ainda aprofundar e arrebentar algum encanamento, que vocês podem verificar que tem uma rede da CEMIG subterrânea. Pode haver, sim, algum problema. Os dados são coletados por 7 analistas ambientais. Juntos, eles vão percorrer todos os bairros de Belo Horizonte. No tablet, registram as 58 informações de cada espécie. Além disso, fotografam todas as árvores. O georreferencia a árvore, registra o endereço, número, para depois o técnico da prefeitura conseguir chegar lá nessa árvore. Depois de georreferenciada, que a precisão está sendo melhor até que de GPS, a gente responde aquele questionário com todos os quesitos da árvore. São diversas informações. Primeiramente, a posição geográfica da árvore, né? É essencial para esse estudo. Segundo, é relativa à árvore. O que ela apresenta? Danos, ocos, o estado fitossanitário dela. Uma outra informação da árvore é a identificação da espécie. Tá? Se ela está alinhada com uma rede elétrica, a que distância que ela está da calçada, se ela está inclinada por uma faixa de rodagem, se ela está atrapalhando uma circulação numa calçada. Então tem uma série de informações que pega, inclusive com relação ao próprio local. O projeto tem parceria com a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e com a Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. E é lá, no laboratório, que é feito o mapeamento de todos os dados. A partir do momento que a base de dados está na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente aqui da universidade tem acesso a essas informações e monitora esses dados, gerando relatórios para prefeituras. Esses dados são validados e já ficam disponíveis para toda a sociedade. Nós trabalhamos com um sistema de informação em que, quando a CEMIG for fazer uma poda numa árvore, eles têm lá uma senha e eles têm acesso ao trabalho. E feita a poda, eles vão caracterizar lá, a árvore da rua tal, em frente ao número tal, foi feita uma poda. Essa informação vai para o banco de dados atualizada imediatamente. Então, o inventário de campo não corre risco de ser desatualizado ao longo do tempo.
As equipes têm um mapa onde elas registram as ruas onde já foram feitos os levantamentos, não é isso, Dimas? É isso mesmo. Esse mapa serve para auxiliar a equipe de campo em identificar as ruas a serem feitas, a logística e o que já foi concluído. Tá? Isso é para facilitar o trabalho. Isso é para facilitar o trabalho. Agora eles têm que ir em todas as ruas onde há árvores. Eles têm que ir em todas as ruas asfaltadas, todas as ruas que têm linha de transmissão, tudo. Depois, os técnicos da prefeitura vão assumir esse sistema e vão tratar da evolução, né? Se a árvore cresceu, se a árvore foi depredada, se teve alguma mutilação na árvore, vai anotar essas informações, para a gente ter sempre a informação atualizada. A arborização na cidade foi planejada logo na construção de Belo Horizonte, há 122 anos, e teve uma inspiração. O engenheiro que planejou a cidade, ele estudou em Paris. Estudou em Paris e trouxe de lá tudo que tinha de mais moderno na época dos estudos urbanísticos da época. Na verdade, as teorias urbanísticas só começaram assim no século XIX, meados do século XIX, por causa da Revolução Industrial. Quer dizer, o pessoal deixou o campo e foi para a cidade. As cidades cresceram terrivelmente, então começou a ter organizações através de teorias urbanísticas, né? Quando esses jardins foram plantados, essas espécies já eram as nativas? Não, só quando Burle Marx foi estudar na Europa e viu que no Jardim Botânico só tinham árvores e vegetação brasileiras, aqui tropicais. Então ele que começou a introduzir nas cidades as espécies nativas. Tá? Quer dizer, devemos a ele a descoberta da nossa riqueza vegetal no Brasil. No programa de hoje, você viu que as árvores constituem uma parte importante das nossas riquezas, do nosso patrimônio megabiodiverso. Por isso, estão sendo mapeadas e catalogadas também nas cidades. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima. As pessoas precisam começar a entender que meio ambiente não é só na Amazônia, não é só nas geleiras, a baleia, o golfinho. O meio ambiente também é na cidade. Eu tenho ciúme dessa árvore. Você tem que ter o ciúme que eu tenho dessa árvore.